Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amados amigos e amigas em Jesus Cristo, que a graça, que o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, esteja em todos nós. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela inscrição, pelo joinha, pelo compartilhamento. Sou grato por você assistir o vídeo até o final. Eu quero agradecer a todos vocês e creio que quem assiste a mensagem até o final, esse sai ganhando bastante, porque Deus fala com a gente através da mensagem. E Deus quer falar com você. Eu não gravei vídeo a semana passada devido a uma gripe. E também eu estava precisando ouvir um pouco o Espírito Santo em relação à nossa última mensagem. Porque na última mensagem eu disse que esse ano a temática do Espírito Santo para nós é uma visão de Deus, uma visão de mim mesmo e uma visão do meu próximo. Então todas as mensagens serão pautadas com essa temática. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer mais a Deus e eu preciso conhecer as ações e os comportamentos do meu próximo para que eu alcance um estágio de paz interior independente das circunstâncias à minha volta. Lembrando que nós estamos vivendo uma doença terrível chamada doença do século, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela é agravada, ela digamos assim, mais propagada na gente e nos outros devido justamente aos comportamentos. Então, quando eu tenho um conhecimento de mim, quando eu tenho um conhecimento do Deus quem eu sirvo, quando eu tenho um conhecimento do meu próximo, então agora eu vou gerar um comportamento que me permita um relacionamento com o meu próximo sem eu me prejudicar. E eu também possa desfrutar dessa paz interior, que ela é inabalável, ela é imutável, independente das circunstâncias. Quando a gente tem essa paz interior de modo permanente, constante, os problemas vêm, as dificuldades aparecem, mas aí você tem a sabedoria dada por Deus que você conhece, você tem um relacionamento com Ele, e aí você vai, digamos assim, a gerenciar as circunstâncias, gerenciar os problemas de modo satisfatório, sem que você perca a paz e sem que você adoeça. O que está acontecendo hoje é que a gente não está aprendendo a gerenciar a nós mesmos, gerenciar os nossos relacionamentos, e isso tem trazido muita inquietação para a nossa alma e a gente tem adoecido. Quantos cristãos hoje vivem ansiosos, preocupados, quer dizer, sem uma perspectiva de relacionamento com Deus? Isso é muito ruim. Quando a gente não tem uma perspectiva de nós mesmos, do potencial que a gente tem, da capacidade que a gente tem, aí a gente perde a direção. Tá certo? Então esse ano nós vamos trabalhar essa temática. Visão de mim mesmo, a visão de Deus e a visão do meu próximo. E o Espírito Santo vai trabalhando algumas mensagens para a gente. E hoje vai ser mais uma delas. E eu quero combinar com vocês, nós precisamos aí fazer duas séries esse ano, que não pode ser adiada para o ano que vem. A primeira delas é sobre a Bíblia. Nós precisamos ter uma visão de Deus, e para a gente ter essa visão de Deus, a gente precisa conhecer Deus. E não existe livro melhor para a gente conhecer Deus do que a sua palavra. Aí nós temos uma outra série, que é a série sobre o Espírito Santo, no mês de abril e maio, não é? E no mês de outubro nós vamos ter a nossa série A Lei de Deus, não é? Talvez a gente não trabalhe sim, só o nome A Lei de Deus. O Espírito Santo vai nos orientar
para que a gente inclua dentro do tema da lei a graça misericordiosa de Deus. Talvez a gente estude então o tema a lei e a graça, né? A graça de Deus na lei. Então o Espírito Santo vai orientar a gente para fazer essas 3 séries esse ano. Essas 2 séries, a série da graça e a lei, a série da Bíblia, são imprescindíveis, além do Espírito Santo, né? Todo ano nós temos que ter a nossa série, a nossa jornada de 40 dias sobre o Espírito Santo, né? Estudo sobre o Espírito Santo. Esse ano o tema é no Espírito Santo. Já estamos trabalhando os temas, já estamos alinhando os temas, inclusive já tem 5 temas alinhados. Nós vamos trabalhar muito o Novo Testamento, especialmente o livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 15, capítulo 7. Né? Nós temos várias mensagens aí, nós vamos ter pelo menos umas 10 ou 12 mensagens só no livro de Romanos. Então você não pode perder a série O Espírito Santo 2023 ou a série No Espírito Santo, tá certo? No Espírito Santo eu vou ser uma pessoa melhor, no Espírito Santo eu vou ter mais comunhão com Deus, no Espírito Santo eu vou ter uma visão mais correta das coisas, para poder me relacionar bem com todos e adoecer menos. No Espírito Santo a gente pode ser um gigante espiritual. No Espírito Santo a gente pode perdoar o próximo. Você não pode perder a série No Espírito Santo 2023. Está sendo preparada com muito carinho para você. E eu espero que você faça planos desses 40 dias. Eu sei que vai ser um desafio para mim, porque esse ano eu estou trabalhando pela manhã. Às 7 horas eu tenho que estar na sala de aula, mas vamos ver como é que vai ser esse desafio esse ano. Abril já começa a diminuir as chuvas, talvez eu tenha que gravar às 5 horas da manhã, 5h30, mas 5 horas, 5h30 ainda está escuro aqui em Brasília, né, especialmente aqui dentro da mata. Eu quero gravar aqui neste lugar. Então se prepare porque 2023 é ano de bênção. É ano de bênção para mim e para você. E como eu digo, as mensagens eu faço para mim, mas eu espero que você pegue carona nessas mensagens, para que você também seja grandemente abençoado por Deus, abençoada por Deus, independente da sua comunidade de fé. Lembrando que aqui a gente não trabalha questão de igreja, a gente trabalha a fé adventista. É aquela fé daquela pessoa que crê na volta de Jesus Cristo, crê na salvação em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo. Então nós somos adventistas, porque nós cremos no advento de Jesus Cristo. Tá certo? Agora, essa fé adventista tem que me levar à santificação, ao crescimento na graça, para que a gente possa realmente espelhar o caráter de Deus neste mundo e se preparar para morar com Deus na eternidade. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estou diante de Ti, Senhor, e diante de Ti quero viver para sempre. Estou aqui com os meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Estamos todos na Tua presença, Senhor, para esta mensagem. E queremos aprender do Senhor, queremos que o Senhor fale conosco, queremos ser instruídos, queremos ser ensinados pelo Senhor. Como disse João capítulo 10, Jesus Cristo disse que todos nós seríamos ensinados por Deus. Então, Senhor, agora venha através do Espírito Santo nos ensinar a Tua vontade, nos ensinar o Teu querer. Ajude-nos a ter uma visão do Senhor neste momento, para que a gente aprenda da Sua palavra, para a gente cresça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca o nosso coração com as nossas enfermidades, com nossos problemas, com as nossas lutas, com nossas fraquezas, com as nossas doenças. Sara a gente, Senhor, cure a gente e transforme a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. E agora encha-nos da Tua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Vocês sabem que eu gosto muito desse capítulo. Esse capítulo ele tem mensagens poderosas para a gente nos versículos 10 e 7, né? Versículos 10, que Deus me escolheu
E no versículo 7 diz que eu fui criado para a glória de Deus. Fui criado para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, Deus, Ele me ama. E você e eu não podemos duvidar disto. Jamais devemos duvidar. E, aliás, uma coisa que eu e você nunca deveríamos esquecer é que a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que nós encontramos o refúgio, o ensinamento, o aprendizado, é nela que nós encontramos a orientação e a direção para todas as escolhas da nossa vida. Quando a gente faz da Bíblia o nosso conselheiro, o nosso professor, com certeza seremos bem instruídos, bem orientados e tomaremos decisões mais acertadas, tá certo? Não trouxe o óculos, infelizmente esqueci o óculos, mas acho que dá para a gente ler. Versículo 25 é o único texto que nós vamos ler para essa mensagem. O texto base da nossa mensagem está escrito assim: porque eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, diz o Senhor, e dos teus pecados não me lembro. Na mensagem anterior, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de você parar de focar, de se prender ao passado. E dentro dessa questão da visão aqui, esse texto, ele nos dá um vislumbre de duas visões aqui. Duas visões muito claras aqui. A primeira é que Deus está dizendo, Ele mesmo, Deus, porque nos ama e porque Ele ama a si mesmo. Leia o texto direitinho, porque você vai ver que Deus está dizendo, eu me amo. E esse amor que Deus tem por Ele mesmo, Ele tem um zelo especial por esse amor. Então ele fica triste quando o nome dele, por exemplo, é mofado pelas pessoas, zombado pelos descrentes, em função do comportamento, em função da visão distorcida que os crentes passam para as outras pessoas. Deus está dizendo, eu me amo. E aqui eu quero começar a nossa análise desse texto, começar a nossa reflexão, chamando a atenção para dois aspectos importantes. Primeiro, Deus, Ele tem uma visão tão grandiosa, tão perfeita de si mesmo, que Ele chega a ter ciúme. Deus, Ele sabe o valor que Ele tem como Deus, então Ele tem ciúme. Aí a Bíblia vai dizer, eu sou um Deus zeloso. E a palavra ciúme aqui tem que ver com zelo, com cuidado, com proteção. Não tem que ver com possessividade. Porque existe o amor possessivo, que é doentio, é destrutivo, e existe o amor altruísta. O amor que Paulo descreveu em Coríntios. Vamos para Coríntios. O amor que Paulo descreve de Deus em Coríntios é esse aqui, ó. Coríntios capítulo 13. Paulo, ele vai descrever, né, 1 Coríntios capítulo 13, ele descreve as características do verdadeiro amor. Deus é um Deus de ciúme, que ama e que zela, que cuida, que protege o objeto do seu amor. E aí Paulo, descrevendo o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Deus, ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, ou dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Veja, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor, não existe relacionamento. Talvez hoje a gente tenha dificuldade de entender uma expressão como essa de Paulo,
Porque a gente vive relacionamentos com base em interesses. Simplesmente isso, relacionamentos pautados em interesses. E aí não existe amor nesses relacionamentos. O que acontece é que sem relacionamento, sem amor no relacionamento, não há felicidade. Pode haver prazer, pode haver satisfação momentânea, mas felicidade, que é algo mais permanente, que é algo mais duradouro, isso não existe num relacionamento onde a pauta principal não é o amor. Então Paulo chega a dizer no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios da ciência e tenha fé, capaz de remover qualquer montanha, se eu não amar, nada serei. Nada serei. Então observa que o amor é a essência. Então quando a Bíblia diz que Deus ama a si mesmo, e agora ele diz lá em Isaías, né, nós voltamos para Isaías, ele diz assim: esse Deus que tem um amor próprio, que valoriza o amor que ele tem, ele compartilha o amor. E ao compartilhar o amor, o que ele faz? Duas coisas aqui que o texto deixa muito claro. Por amor dele mesmo, por amor ao nome dele, por zelo ao nome dele, por valorizar o nome dele como Deus, ele apaga todas as nossas transgressões. Você precisa ter uma visão desse Deus. Um Deus que tem amor próprio, tem vida própria, tem valor próprio, tem o universo na palma das mãos. Ele tem ciúme do amor que ele tem, porque esse amor ele é compartilhado com o pecador. E ao compartilhar o amor com você e comigo, o que Deus faz? Ele apaga todos os pecados do Renivaldo, do Luiz, do André, da Antônia, da Júlia, da Selma, da Adriana, do Edilson, do Marcos, de todos nós. Deus, ele tem um carinho tão especial por você. E observe que aqui, quando ele fala de si mesmo, ele inclui você. A palavra Deus, inclusive, segundo a gente analisa na Bíblia, ela já é plural. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse na criação do homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Nossa! Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isaías 43, versículo 7, Deus diz: aqueles que eu criei para a minha glória. A glória de Deus. E agora nós vamos para Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que está escrito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Isaías nos convida a ter uma visão desse Deus que tem um amor tão profundo por si mesmo, que ele é capaz de abrir mão desse amor para compartilhar, para dividir com os pecadores. E a primeira coisa que esse Deus faz comigo e com você é que ele apaga todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Não é um só, não. Não é 2, nem 3, nem um ano da minha vida. Digamos assim, o pior ano da minha vida. Aí Deus vai, Renivaldo, vou apagar esse ano eu vou apagar da sua vida.
você andou fazendo muitas besteiras aí, então eu vou apagar esse ano da sua vida. Mas não se esquece que, ó, eu tô de olho em você, viu? Qualquer coisa eu boto de volta o ano aí, viu? O texto, ele nos dá uma outra visão. Além de perdoar, ele diz assim, eu faço questão de esquecer o teu passado. Leia o texto, Isaías 43, verso 25. Dos teus pecados, eu apago todos os teus pecados e transgressões, e deles não me lembro mais. Ou seja, o texto está falando que o nosso passado foi apagado da memória de Deus. Como assim, Renivaldo? Deus apaga, Deus esquece? Deus tem amnésia? Não. Deus é o seguinte. O que ele faz conosco? Você tem um problema. Você tem uma vida própria. Você vive os seus caminhos, vive as suas filosofias, vive as suas crenças, vive as suas teorias e tradições. Mas um dia você conheceu a Deus. Um dia você entregou o coração a Deus. Aí agora você vai passar pela cruz. Eu vou trabalhar isso numa outra mensagem com mais propriedade para você entender direitinho. Mas você atravessou a cruz. Agora você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você tem agora Deus habitando no seu coração. E você habitando no coração de Deus. E o que Deus faz? Deus diz, Renivaldo, para mim, o teu passado não existe. Nós começamos com você hoje uma nova página. É como você está escrevendo um texto, né? Você vai escrevendo um texto ou um parágrafo, aí você colocou o ponto final. O que você faz? Se você está escrevendo o texto no computador, aí você dá um enter para ir para a próxima linha ou para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo está em branco. O texto em cima já está concluído, ponto final, né? Agora você vai começar um novo parágrafo. No relacionamento com Deus, Deus faz assim conosco. Ó. Ele abre para a gente simplesmente uma nova página. Essa página não tem nada. Ou seja, o que está aqui atrás está apagado. Não tem registro. É isso que Deus faz. Deus passa a tratar você como se você nunca tivesse errado. Nunca tivesse errado. Para ilustrar bem essa questão, dessa questão do nosso passado, né? Eu poderia usar isso aqui também, né? A página aqui, nós temos várias páginas em branco aqui, né? Você pode pegar um papel em branco aí na sua casa, tá certo? E hoje você ajoelha e diz para Deus, Senhor, eu quero começar hoje. Enquanto eu estou assistindo essa mensagem, eu quero começar uma nova página contigo. E o que Deus faz? Deus apaga todo o teu passado. Não importa o que você fez. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você fracassou, o teu passado é irrelevante. Ele não deve pautar. O que o texto de Isaías diz é que o passado não pode pautar, não pode gerenciar, não pode governar o teu presente. Ele não pode mandar nas tuas escolhas do presente. Ele precisa ser passado. E aí, para ilustrar, nós vamos para João capítulo 8. Né? Eu mencionei esse texto na semana passada, ou na mensagem passada, e aí hoje nós vamos analisar um pouquinho esse texto. Né? Não vamos ler todo o texto de João, né? Mas vamos analisar um pouquinho para a gente entender Isaías capítulo 43, verso 25. Veja. Jesus Cristo passou a noite orando, capítulo 7, versículo 53,
os fariseus tiveram uma discussão forte a respeito de Jesus Cristo, estavam com raiva, estavam querendo matar Jesus Cristo de todo jeito. Então Jesus Cristo passou a noite orando por esses fariseus. Como eu disse na mensagem anterior, Jesus Cristo não estava orando por Maria, mas ele estava orando pelos fariseus. E de manhã Jesus Cristo vai dar a eles a oportunidade do arrependimento. O arrependimento quem opera é Deus em nós. Quando a gente abre o coração, Deus opera através do Espírito Santo o arrependimento em nós. E aí, de manhã cedo, Jesus volta para o templo, ele sai do Monte das Oliveiras, vem para o templo. 6 horas da manhã está ele lá, ensinando as pessoas que já estavam ali aglomeradas para a adoração. Diz o versículo 1, estando Jesus Cristo, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e passou a noite orando, né? De madrugada voltou para o templo, versículo 1 e 2. Voltou para o templo e todo o povo foi ter com ele e assentado os ensinava. Toda vez que Jesus Cristo tinha uma mensagem importante para as pessoas, ele fazia questão de se assentar. As principais mensagens de Jesus Cristo, Sermão do Monte e outras mensagens poderosas de Jesus Cristo, todas elas foram pregadas ele estando assentado. Né? Então Jesus Cristo ele fazia questão de mostrar que a mensagem era importante. Então vamos sentar aqui, vamos conversar sentados aqui para que a gente possa, de modo bem confortável, entender a mensagem de Deus. É muito importante a gente perceber detalhes do ministério de Jesus Cristo. Coisas importantes, Jesus Cristo está sentado à mesa, Jesus Cristo está sentado à beira-mar, está sentado na montanha, está sentado no pátio do templo, Jesus Cristo está sentado. E aí convida as pessoas para conversar algo importante, para comunicar a mensagem de Deus para elas. E aí, os escribas e fariseus que passaram boa parte da noite discutindo uma maneira de matar Jesus Cristo, trouxeram uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, fazendo-a colocar-se diante de Jesus Cristo, perguntaram: Mestre, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Veja, eles distorceram a Bíblia aqui, né? Distorceram a lei de Moisés. Porque na lei, que a lei não é de Moisés, lógico que a lei é de Deus, Deus estabeleceu que o adúltero e a adúltera, os dois fossem apedrejados. Mas eles não trouxeram o adúltero aqui. Que talvez estivesse inclusive no meio deles. Como é que eles sabiam que essa mulher era adúltera? De fato, a conduta de Maria no livro de Lucas diz que Jesus Cristo expulsou dela 7 demônios. Né? Então, a conduta equivocada de Maria já era de conhecimento de todos. Uma mulher que gostava de tomar o marido das outras. Mas o que acontece aqui é que eles estão plantando uma armadilha para Jesus Cristo. Moisés nos mandou que tais mulheres, olha, tais mulheres não, Moisés está escrito na lei que o adúltero e a adúltera precisam ser apedrejados para servirem de exemplo. Mas eles trouxeram só a mulher e aí disseram para Jesus Cristo: o que você diz? Qual é a sua interpretação da lei? Era uma armadilha para Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, olhando para eles, né, baixou a cabeça e começou a escrever na areia. Escrever no chão, né? Como insistissem na pergunta, Jesus Cristo então se levantou. Agora ele não está mais sentado, ele se levanta. E ele olha para os fariseus, escribas, sacerdotes, saduceus, os líderes religiosos, e diz para eles o seguinte: aquele que não tiver pecado. Algumas versões vão dizer o seguinte: aquele que nunca pecou. Mas a verdade é que o texto está dizendo aquele que não cometeu, aquele que não tem pecado na sua vida, no seu caráter, como Jesus Cristo, né? De quem eles estavam querendo matar. Porque no capítulo 7 Jesus Cristo contestou eles.
quem de vocês me convence de algum pecado? Então Jesus Cristo olha para os fariseus e diz, aquele que é puro de mão e limpo de coração, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. E aí ele voltou a escrever na areia. Segundo os comentaristas bíblicos, inclusive um deles é Ellen White, Jesus Cristo estava descrevendo na areia os pecados de todos os líderes religiosos. Um dos pecados estava muito evidente no capítulo 7, você pode ler o versículo 53 do capítulo 7, é que eles estavam com raiva. Inclusive eles estavam desunidos, estavam ensandecidos de ódio para matar Jesus Cristo, porque a liderança de Jesus Cristo atraía cada vez mais pessoas e isso tirava deles, digamos assim, a autoridade, tirava deles o respeito, né, a visibilidade entre as pessoas. Então, por causa dessa visibilidade, por causa desse status de exaltação própria, eles queriam eliminar Jesus Cristo. Então, com certeza, Jesus Cristo estava escrevendo esses pecados. Inclusive, diz a Bíblia, né, que quando você odeia um irmão, quando você odeia outra pessoa, você se torna um assassino. O pecado do ódio, inclusive João capítulo 8, versículo 43 e 44, diz que o pecado de Satanás foi assassinato. Ora, Satanás não matou ninguém no céu, mas diz que ele odiou a Deus. E ele plantou ódio e mentira no coração dos anjos no céu. Então ele se tornou assassino. Então odiar os outros é um ato de assassinato. É um homicídio. E às vezes a gente fica brincando de ser crente hoje quando o crente odeia outro crente. Quando o crente tem raiva de crente ou de outras pessoas. Seja católico ou seja budista, espírita. Como é que um crente pode ter a coragem de passar por outra pessoa e não falar? Que humanidade é essa? Jesus Cristo então escreve, ó, você está em pecado. Quando você odeia o outro. Quando você não respeita. Quando você fala mal. Quando você faz fofoca. Quando você destrói o caráter das outras pessoas. Quando você diminui as outras pessoas. Lembre-se, esse ano nós temos que trabalhar essa visão. A visão do outro. Porque eu tenho que ter paz interior. Para me valorizar, para me amar, para me cuidar, a fim de que a minha paz não seja destruída pelas circunstâncias. Porque Satanás vai usar circunstâncias e pessoas para me tirar a paz e me levar a pecar e abandonar a Deus. Então, cuidado. Aí, Jesus Cristo diz, aquele que não tem pecado, aquele que é limpo de mão e puro de coração, atire a primeira pedra. Aí eles foram embora, diz o texto, né? Como insistisse na pergunta, e ouvindo eles essa palavra, essa resposta de Jesus Cristo, jogando as pedras ali, foram embora um por um, a começar pelos mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher. E agora Jesus Cristo olha para a mulher, né? O versículo seguinte, né? Jesus olha para a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? E ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus disse, eu também não condeno você. Ora, Jesus Cristo já tinha expulsado 7 demônios daquela mulher. Jesus Cristo já tinha dado a Maria 7 oportunidades de mudança. De melhorar, de escrever uma nova história, de começar uma nova página na sua vida. Jesus Cristo poderia agora dizer para ela, eu estou cansado de dar a oportunidade para você. Mas ele vai dizer exatamente isso, olha, filha, eu também não condeno você. Levante-se, vá e não peque mais. No capítulo 9 de João, nós encontramos no capítulo 5, desculpem, de João, nós encontramos um homem que passou 38 anos sentado numa esteira, sem andar. E o pecado daquele homem era pecado de culpa. A paralisia daquele homem era sentimento de culpa.
por ter cometido pecados execráveis diante de Deus. E Deus diz para ele: levante-se, tome a sua esteira e vá para casa. Depois, no templo, Jesus Cristo disse: você está curado. Cuide-se para que você não peque mais e não aconteça a você coisa pior. Então o sentimento de culpa daquele homem estava destruindo a sua saúde, a ponto de ele se tornar um paralítico durante 38 anos. E ele vivia uma vida tão miserável que ele chega a dizer de si mesmo e das outras pessoas: ninguém gosta de mim. Nem eu gosto de mim mesmo, porque eu estou nessa situação e não há ninguém aqui que possa me ajudar. Ele se colocou como uma pessoa tão ruim que não tinha ninguém que o ajudasse. E aí vem o Deus bondoso, misericordioso e diz: levante-se, eu dou a você uma página em branco agora para você escrever uma nova história. É isso que Isaías capítulo 43, verso 25 diz para a gente. Dos teus pecados eu não me lembro. É como se Deus encerrasse tudo no esquecimento. Ou seja, ele jamais vai desenterrar esse passado para jogar de novo na sua cara. Inclusive o livro de Miqueias, capítulo 7, Miqueias, capítulo 7, Deus diz o seguinte, Miqueias, capítulo 7, versículo 19, olha o que está escrito. Verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e a transgressão, e te esquece da transgressão do teu povo? Opa, Deus apaga e esquece. Aqui, Deus é misericordioso, que perdoa e esquece. Olha aqui, verso 18, né? Que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Ó Deus, não retém, o Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na compaixão, ele tem prazer no perdão. Verso 19, tornará a ter piedade de nós, como teve piedade de Maria, não é? 7 vezes. Essa mulher, quem diria na igreja, quem diria hoje que ela teria possibilidade de mudar? Mas Jesus Cristo ali diz: olha, filha, vá, não peque mais. E aqui o verso 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando Miqueias escreveu esse texto, lógico que a terra ela não tinha passado por tantas mudanças climáticas como agora. Na nossa época, dizem que a parte mais profunda do mar tem 11.900 metros de profundidade. Eu acredito que na época de Miqueias essa profundidade fosse maior, porque nós temos hoje, né, a depredação da natureza, o assoreamento dos rios e essa areia toda sendo jogada aí nos mares, inclusive está levando as marés, né, causando enchentes e causando muitos problemas nas cidades. Mas vamos colocar 11.900 metros. São 11 quilômetros e 900 metros de profundidade. E Miqueias diz que Deus faz questão de lançar todos os teus pecados nas profundezas do mar. Isso é o teu passado. Isso é o teu ontem. Agora, o texto, ele nos aponta para uma questão importante. Porque, segundo uma citação, eu não sei o autor dessa citação, diz assim: o importante a vida, né, o que é importante na vida não é o caminho, nem as conquistas, nem as recompensas, mas quem você se torna no processo. É isso que Deus está preocupado. Quem você tem se tornado
na jornada com Ele, na caminhada com Ele. Então, quando você e eu, quando nós nos prendemos a esse passado terrível, nós perdemos muito do relacionamento com Deus. E eu volto a repetir, o texto de Isaías é um convite para mim e para você termos uma visão correta desse Deus com quem nós nos relacionamos, para que esse Deus nos ajude a de fato ter uma nova visão de nós mesmos. Veja a capacidade que Deus tem de amar a gente a ponto de dividir o amor que Ele tem por Ele mesmo, né, e dele mesmo. Ele é capaz de dividir esse amor conosco, perdoando os nossos pecados, esquecendo o nosso passado e nos ajudando a escrever uma nova página da nossa história. Uma página de sucesso, uma página de vitória, uma página de altruísmo e de felicidade. E nós encontramos isso na vida de Maria. Eu não vou mencionar todos os textos, posso deixar na descrição do vídeo ou nos comentários do vídeo, mas nós encontramos 3 momentos que provam que a vida de Maria foi transformada e que a página em branco da vida de Maria realmente foi preenchida com uma nova história, com uma história de sucesso, uma história de felicidade, alegria e paz. O primeiro deles é o banquete de Mateus, capítulo 6, capítulo 8, se eu não estou enganado. Depois eu coloco o texto na descrição, tá bom? Em Mateus, Lucas também fala desse momento. Jesus Cristo estava na casa de Lázaro, né? Ou na casa de Mateus, desculpem. Na casa de Mateus não, da casa de... Jesus Cristo estava na casa de um fariseu, Simão. E esse fariseu, ele era primo de Maria. E esse fariseu, inclusive, foi o homem que interrompeu a virgindade de Maria, que quebrou. Assim como hoje acontece, né? O rapaz promete o céu, o paraíso, a felicidade para a moça e até que vai para a cama com ela e depois a abandona. Esse fariseu fez a mesma coisa com Maria, né? Deflorou a prima e depois a abandonou a uma vida de adultério, uma vida de promiscuidade. E Maria, já convertida, que desse encontro com Jesus Cristo, ela vai lá e derrama um vaso de alabastro no valor de 300 denários, ou seja, 21 mil reais hoje. Um perfume no valor de 21 mil reais. Então esse é o primeiro ato da gratidão de uma mulher convertida, transformada pelo Espírito Santo. Segundo ato é quando Jesus vai visitar Lázaro e Marta. Marta, muito preocupada em receber bem Jesus Cristo, foi logo para a cozinha fazer uma boa comida, uma saborosa comida para Jesus Cristo. Maria estava lá sentada, assistindo, aprendendo mais da graça de Jesus Cristo. E aí Marta disse: Jesus Cristo, por favor, peça a Maria que venha me ajudar. O senhor não está vendo que ela está aí ociosa, sem fazer nada enquanto eu trabalho sozinha? Ela dá ordem a Jesus Cristo para que Jesus Cristo mande Maria trabalhar. Jesus Cristo não questionou a questão da ordem, né? Até por questão de respeito, mas ele vai repreender Marta de um modo tão tremendamente carinhoso que acho que até Marta se converteu naquele momento ali. Ele diz: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. E só uma é prioridade. Só uma deveria ocupar o primeiro lugar em seu coração, que é o reino. O que é mais importante sempre vai ocupar a primazia dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, dos nossos interesses, da nossa linguagem. O que é mais importante, o que é prioridade, vai estar sempre ocupando mais espaço em nosso coração do que o próprio Deus. E aí
Jesus Cristo vai dizer para Marta: Marta, o seu coração está tão cheio de preocupações com as coisas daqui, que as coisas do reino não estão tendo espaço no teu coração. Maria, pelo contrário, o coração dela está tão cheio de Deus, está tão cheio das coisas do céu, que as coisas daqui estão se retornando cada vez mais irrelevantes. Não é que Jesus Cristo estava concordando com Maria sobre a questão da ociosidade. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus Cristo diz o seguinte: busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas para você. A prioridade da nossa vida tem que ser a vida eterna, a salvação, a pureza de caráter, ser semelhante a Deus. E a gente vê isso na vida de Maria, depois do encontro com Jesus Cristo na porta do templo. Quando ela sai dali condenada, ela viu que a vida dela estava condenada à morte eterna. Mas agora ela se agarra à graça. Ela se agarra à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus, para viver uma nova vida. E terceiro, Jesus Cristo já está ressuscitado. E aí Maria chega perto de Jesus Cristo: Senhor, onde você o colocou? Me diga onde ele está e eu vou cuidar dele. Jesus Cristo: eu estou aqui. E aí então ela agarra aos pés de Jesus Cristo. Jesus diz: por favor, não me segure, não me prenda aqui, porque eu tenho que ir para o Pai. É o primeiro dia da ressurreição. Lá em João capítulo 21 você encontra essa história. E aí Maria é a primeira missionária enviada por Jesus Cristo a pregar o evangelho depois dele ressuscitado. Percebe? Há uma página em branco na minha e na tua vida, só esperando que eu e você abra espaço para Deus começar a agir e dar a você a oportunidade de começar de novo. Você pode começar de novo hoje, porque Deus não está olhando para o teu passado. Deus não está olhando para o teu passado. Deus está te dando uma nova oportunidade. E eu quero falar 3 coisas agora para a gente concluir essa mensagem. Na história de Maria, nós encontramos essas 3 coisas. O primeiro é a questão da gratidão. Você e eu precisamos, dia a dia, desenvolver um sentimento de gratidão por tudo que Deus é para a gente. Acima de tudo, pelo que Ele é para a gente. E Ele diz que é teu Pai. Ele diz que é teu amigo. Jesus Cristo diz que você é irmão dele. E esse Deus amoroso, Pai, misericordioso, perdoador, justo, verdadeiro, amoroso, Ele merece um coração agradecido. Abra o coração para viver a gratidão do perdão que Deus te oferece, de uma nova oportunidade que Deus te dá a cada dia. Segundo, cuidado com a tua prioridade. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Maria deixou claro onde estava o seu coração. Onde ela estava alimentando o seu coração. Cuidado, porque o que é prioridade vai sempre ocupar espaço muito profundo em nossa vida. Cuidado com a procrastinação. Eu vou falar um pouquinho depois disso. Eu vou trabalhar um pouco mais essas 3 questões numa outra mensagem, mas observe, aquilo que você procrastina, deixa para depois, normalmente pode se tornar uma bola de neve, um problema que você não busca a solução. A Bíblia diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A gente deve ficar irado, mas não pecar. Então a gente deve perdoar cada dia, beijar o filho, diz o Salmo 2. A gente deve comungar com a família. A gente deve buscar o perdão diário de Deus. Nunca deixe para depois. Cuidado com a procrastinação. Maria nos dá um exemplo. Uma vez que ela abraçou Jesus Cristo, ela estabeleceu prioridades. E a vida cristã, além de rotina, ela precisa ser prioridade. E por último, nós temos que ter uma vida de serviço.
Não dá para a gente se isolar, não dá para a gente viver uma vida achando que a gente é único no mundo e que a gente não precisa de ninguém. O exemplo de Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele diz: Maria, vá cuidar dos meus irmãos, vá avisar meus irmãos que eu estou indo para o céu, para a casa do meu pai, mas à tarde, no pôr do sol, eu encontro com eles lá na Galileia. Eles estavam em Jerusalém, de fato a Galileia não era muito longe dali, né? Cerca de 20 e poucos quilômetros, mas Jesus Cristo dá uma mensagem para Maria: Maria, vá dizer aos meus discípulos que vão para a Galileia, porque eu quero encontrar com eles lá no pôr do sol. Maria é a primeira missionária, ou seja, Deus nos chama para conhecer a gente mesmo, conhecer a Deus, e aí a gente vai agora nos relacionar com os outros numa vida de serviço útil ao próximo. Mas a gente não vai mais alimentar ódio. Imagine se Maria tinha tudo para odiar as pessoas, porque imagina aqueles homens, a humilhação que ela passou diante daqueles homens. E no entanto, quando Jesus estava lá na casa de Simão, ela foi lá derramar o azeite, o perfume especial na cabeça de Jesus Cristo, chorou lágrimas e com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, uma vida de gratidão é tudo que Deus precisa de muitos cristãos hoje, que vivem uma vida amargurada, que vivem lamentando, reclamando, xingando e odiando as pessoas, vive amargurado, por isso que vive doente, por isso que nós temos hoje crentes doentes e agora ficam lotando igrejas, pedindo oração: Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura. Para com isso. A verdadeira cura está no perdão que Deus oferece a todos nós, com a oportunidade de um novo começo. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deus quer começar uma página nova na tua vida. E Ele quer começar hoje, como começou na vida de Maria. Deixe essas características da vida de Maria fluírem na sua vida também, numa vida de gratidão, numa vida de prioridades do reino de Deus e numa vida de serviço ao próximo, de amor altruísta. Assim como você recebeu, você foi banhado no amor de Deus, agora é hora de você espalhar esse amor para os outros, numa vida de altruísmo e serviço. Meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui diante de Ti, Senhor. Eu nada sou sem Ti, e sem Ti eu nada posso fazer. E peço a Tua misericórdia, Senhor, porque quem sabe eu mesmo, Renivaldo, precise ser banhado nessa fonte de amor para que eu possa espalhar esse amor aonde eu for. Para que eu viva uma vida de altruísmo, de gratidão, uma vida de prioridades do reino, uma vida em que o reino de Deus seja a prioridade, como foi na vida de Maria, e que eu também seja uma lâmpada, seja o sal da terra e seja a luz deste mundo, para iluminar outros com esse teu amor, com a tua graça, com o teu perdão, com a tua misericórdia. Perdoa a mim, Senhor, perdoa a todos nós e dá-nos a alegria de vivermos uma nova vida em Cristo. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.